Oi, tudo bem? Graças a Deus. Vamos em frente? Vamos. Tem muita coisa pela frente. Então, eu pedi a Jesus que me orientasse o que ele gostaria que eu lesse hoje. E caiu uma mensagem que fala dos movimentos renovatórios. O que vem a ser isso? Diz o seguinte: a incumbência a ti confiada depende de tua extrema coragem e decisão em levar adiante o que de ti aguardamos. Estar em meio aos ferrenhos defensores da Igreja, porém que excluem movimentos renovatórios. Estes estarão acirrando disputas e contendas, o que colocará o comando de Francisco sob suspeita. Não sabeis os planos divinos. Se dissesse, como é que vocês sabem os planos de Deus? Ninguém sabe. Muito menos as estratégias a serem tomadas para a depuração dos verdadeiros fiéis. Tem gente que acha que está defendendo a Igreja, mas não aceita os desígnios de Deus, né? Os que são contrários ao Concílio Vaticano II e se tornaram opositores ferozes da abertura aos novos movimentos, incrementarão as discórdias, uma vez que, como radicais, acreditam defender a Igreja de Cristo inviolável, sabe o quê? Ao sopro do Espírito Santo. Quem comanda tudo é o sopro do Espírito Santo. Nós sabemos disso, né? Ele vem da onde for, como vem, como vai, e quando quer, quando não quer. Não esqueçais de que ele, o Espírito Santo, sopra onde e como ele quer. A descontração dos jovens, de forma alguma, macula minha doutrina. Ao contrário, acolhe os que dela estão distantes. A alegria é o dom mais precioso à geração deste milênio. Uma igreja triste, carrancuda, fechada, escura, não tem nada a ver. Tem que ter luz, tem que ter alegria, tem que ter cores, entusiasmo. Não haveríamos de sobreviver às avalanches do ateísmo, não fosse incutido em nossos jovens este ardor inicial dos primeiros discípulos. Esse entusiasmo, esse vigor, essa alegria. E não todo mundo assim... Não. Deixa o Espírito Santo vir, deixa cantar, deixa.
Nós temos que contagiar, não afugentar, certo? Em contrapartida, os defensores da volta ao passado argumentam que hoje não há respeito às liturgias sagradas. O pessoal da missa tridentina, por exemplo, acha que não tem respeito numa missa carismática. Vamos ver o que Jesus fala. Sim, ela existe. O respeito às liturgias sagradas, porém de formas atualizadas, aos moldes de um mundo ágil, vibrante, inovador e dinâmico. Agora com a pandemia, quantos assistem missa pelo celular? Quando que a gente poderia imaginar uma coisa dessa? Como querer atrair meus jovens para celebrações apenas em latim e sem a alegria dos hinos de louvor próprios deste momento? Se na Idade Média grandes compositores eram contratados para criarem sinfonias e movimentos clássicos para a liturgia maravilhosos e são eternizados, né? Até hoje. São belíssimos. Isso traduz bem que toda e qualquer obra-prima do passado deve ser algo admirado, exaltado e aplaudido por sua suntuosa beleza. Beleza, embora o mundo de hoje não conviva mais com tais obras, a não ser trancadas em museus ou apreciadas em salas apropriadas para concertos sinfônicos para uma dúzia de pessoas, né? Que possuem o acesso a essas salas de concertos. São para eruditos, para os que tiveram acesso a essa elitizada cultura. Elite. Os pobres nunca tiveram acesso a essas obras maravilhosas, Beethoven, de Liszt, Mozart. Infelizmente, não resta dúvida que são obras eternizadas, porém distante das gerações acostumadas aos efeitos visuais e sonoros, nem sempre melodiosos. Tem uns que agridem, né, o ouvido. Filhos, a disputa contra o mal, sim, deve ser o foco da igreja. A luta contra o mal. E não a atualização das músicas tocadas em liturgias. Entenderam bem? Respeito ao sagrado. Sim, é inviolável. Respeito. Não há dúvida, ao sagrado. Eucaristia celebrada e comungada entre multidões. Hoje em dia não fazem, agora não mais, né, por causa da pandemia, mas em estádios, quando o Papa visita esses países distantes, não são
caravanas de gente. E a comunhão é distribuída com respeito. Entenderam? Benditos os que conseguiram seguir os movimentos do Espírito, acolhendo com docilidade a necessidade de mudanças. Docilidade. Evidentemente, há muitas, centenas de exceções e abusos, mas com certeza. Com certeza. Os que não têm o respeito, não mantêm a sacralidade de uma Eucaristia. Evidente aos infiéis servos que se aproveitam dessas aberturas para praticamente criarem celebrações não sagradas, é o que está acontecendo com essa nova campanha da fraternidade. Querem fazer uma mistureira de religiões e celebrar, fazer um culto religioso, mas nada sagrado. Entenderam? Estão fazendo uma oração qualquer, mas não celebrando a missa como deveria ser. Não pode confundir as coisas. Não pode, gente. A doutrina é inviolável. Desde Pedro. Então, essa hierarquia tem que ser obedecida. Se não é sacerdote, não há Eucaristia. Para praticamente criarem celebrações não sagradas, sempre tem aqueles que não entenderam nada, onde a falta de dignidade e zelo não condiz com os ensinamentos eucarísticos. Portanto, filhos tradicionalistas, Jesus falando para vocês, eu, Jesus Cristo, preciso de vossa integral aceitação a tudo que Francisco irá impor para a Igreja do terceiro milênio. Ela não será igual do primeiro milênio nem do segundo milênio, da Idade Média. Ela há de acompanhar os tempos, certo? Se a missa antigamente era celebrada em verdadeiros monumentos, catedrais, palácios, e, enfim, para grande elite de reis e imperadores, hoje não temos mais isso. A igreja é povo simples. Nunca deixou de ser. Mas era mais ou menos barrado, entendeu? Não tinha o convite real. O príncipe não havia convidado uma certa ala da sociedade. Entenderam? Missas participativas, alegres, que possam cativar os jovens em cadeia, fazendo-os os novos apóstolos deste milênio. Eu vou parar por aqui.
Depois eu continuo. O importante é entender que a igreja não pode ser estática. A doutrina pode ser eterna, mas a igreja, a movimentação da igreja não é estática. Não é uma múmia parada que não acompanha o ritmo dos acontecimentos, da evolução, da juventude, principalmente. Como atingir esses jovens de hoje que estão ligados nos botões e entram numa missa que não significa nada para ele. Primeiro, por falta de comunicação. Os sacerdotes parece que perderam o fervor de fazer pregações lindas e diretas e falar de assuntos que eles querem ouvir. Final dos tempos, Apocalipse, 3 dias de escuridão, governo global, tudo isso é a realidade de hoje. Não. Ninguém fala de pecado, de inferno, de não sei o quê, de gay, não explica nada. Aborto, eutanásia, ideologia de gênero. Algum pároco fala sobre isso? Quantos falam? Mas a igreja não é justamente para ser a mãe que vai orientando os seus filhos? E como se omitir? Fingir que, não, eu estou vivendo na Idade Média. Lá não tinha nada disso. Agora, não ter a coragem de falar hoje, temas de hoje. Falar sobre a campanha da fraternidade. Esse absurdo. Absurdo, registrado num documento. Quantos se levantaram e contra? Uma heresia total, de meia dúzia de arcebispos e cardeais, todos vermelhos. Gente, a igreja é mãe. E o que a mãe faz? Orienta. Ela não ensina os caminhos errados e alternativos só para agradar. Não, filho, você pode trazer seu companheiro para dormir na minha casa. É normal, né? Homem dormir com homem, mulher com mulher. Cadê o limite? Cadê as coisas que delimitam a moral e a imoral? A libertinagem da santidade. Claro que é difícil ser santo para um jovem. Não precisa ser de altar, mas ter uma conduta correta. Obedecer às leis divinas. Homem foi feito para casar com mulher. E vice-versa. Para quê? Para constituírem família. Casamento é procriação. Certo?
Homem com homem não dá certo. Eles querem diminuir a população mundial, né? Desse jeito, vão diminuir bem. Bom, eu vou parar por aqui para não ficar longo. Mas o assunto é vastíssimo. E nós temos que estar antenados o que é vontade de Jesus para esse terceiro milênio, para a igreja não morrer de como é que chama isso? Ficou lunática. Não tem mais comunicação com o mundo. Perdeu a noção. Ao contrário, a igreja tem que acompanhar e falar das coisas que são importantes no mundo de hoje. A igreja é mãe e não uma madrasta velha, carrancuda, e que tudo é ruim, tudo é pecado, tudo é isso, tudo é aquilo. Ela é mãe, ela acolhe. Agora, ela não gosta que venham pecar na casa dela. Como eu falei, ela não vai dizer para o filho: traga seu companheiro para dormir na minha cama. Não, não. Eu amo você, meu filho, mas a lei de Deus é estabelecida desde sempre. Desde sempre. E não vai mudar. Vamos ficar em paz. E lutar, porque somos poucos que falam abertamente as coisas que Jesus gostaria de dizer, o que Maria gostaria de dizer. Um beijo. Tchau.